Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus venha abençoar a sua vida mais uma vez. Estamos aqui para mais uma aula de teologia do nosso Instituto IBIADEM, Instituto Bíblico Assembleia de Deus Missão, e nós estamos aqui já na nossa matéria de paracletologia. Hoje é a segunda aula, a primeira foi presencial, e nós vamos estar estudando sobre esse tema tão importante na teologia sistemática. Os irmãos já aprenderam que paracletologia quer dizer estudo sobre o Espírito Santo, né? A gente vai aprender um pouco sobre o tema do Espírito Santo. Então, nós estamos aqui na página número 14, no item 12, onde fala que identificamos o crente cheio do Espírito Santo pela seguinte característica. Então, vejamos aqui algumas características que o crente cheio do Espírito Santo possui. Ele sempre está na igreja. O crente cheio do Espírito Santo tem prazer, tem alegria de estar participando de todas as atividades da igreja. Ele vive sempre em oração. O prazer do crente é falar com o Senhor. Nós sabemos que Deus tem várias maneiras de falar conosco, mas nós temos apenas uma maneira de falar com Deus, que é através da oração. Portanto, o crente cheio do Espírito Santo anela em falar com Deus, tem prazer em falar com Deus, portanto, ele vive em oração. Ele sempre está alegre, mesmo em meio à tribulação. Um crente cheio do Espírito Santo, ele vai estar alegre porque ele tem o Espírito Santo na sua vida e o Espírito Santo o anima para que, mesmo em meio à adversidade, ele sempre esteja de ânimo alegre. Ele glorifica a Jesus, todas as suas ações têm o intuito de louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Ele prega a palavra de Deus sempre que é possível. Esse crente cheio do Espírito Santo vai estar falando de Jesus para alguém, vai estar pregando, vai estar testificando do amor de Deus na sua vida. Ele tem dons espirituais. O dom ele segue o que crê. Se a pessoa é cheia do Espírito Santo, ela então tem dons espirituais. E esses dons espirituais, eles seguem aqueles que creem. O crente cheio do Espírito Santo, ele é dotado de dons espirituais. Ele vive em santificação. Nós já aprendemos que santificação é a separação do mundo, das coisas mundanas, das coisas carnais, e dando prioridade para as coisas espirituais das nossas vidas. Ele também ora pelos enfermos, que é um sinal, né? A pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai estar sempre intercedendo e orando e ministrando a cura para os enfermos. Ele expulsa demônios também. Esse crente cheio do Espírito Santo, ele não teme as hostes espirituais da maldade. Pelo contrário, ele enfrenta, ele resiste e elas fogem dele, como está escrito na palavra de Deus. Aqui, então, nós temos algumas características desse crente cheio do Espírito Santo, e isso é uma evidência que o cristão ele recebeu o Espírito Santo fez habitação na sua vida e ele se torna um homem, uma mulher que dá os frutos do Espírito Santo, que demonstra os frutos do Espírito Santo na sua vida através dessas ações que nós vimos aí nesses slides anterior. Então vamos sempre buscando essas evidências nas nossas vidas para que nós sejamos de fato cheios do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. O crente, quando ele recebe o batismo com o Espírito Santo, ele recebe um revestimento de poder. O poder para ter uma vida santificada. Nós não conseguimos alcançar uma verdadeira santificação sem a atuação poderosa do Espírito Santo nas nossas vidas. O poder para viver em renúncia diante de Deus. A renúncia das coisas carnais é que nos aproxima de Deus, processo de santificação. E este poder para renunciar às coisas carnais vem da pessoa do Espírito Santo. Poder para vencer as tentações malignas e carnais. Também o Espírito Santo é quem nos concede esse poder. Poder para pregar o evangelho do Senhor. É o Espírito Santo que nos torna poderosos na palavra para disputar com quem quer que seja a respeito do evangelho. Poder para sofrer por Cristo. A resiliência. Sofrer para Cristo, mas não perder o ânimo jamais. É o Espírito Santo que nos concede
e nos reveste deste poder. Poder para testemunhar nas perseguições, mesmo com risco de vida. Um cristão jamais vai negar o nome de Jesus. Poder para curar os enfermos. Um crente cheio do Espírito Santo, revestido de poder, ele impõe a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Poder para expulsar demônios. Um crente revestido do Espírito Santo não teme o demônio, pelo contrário, o demônio é que foge dele. Poder para ser arrebatado. Esta é a consequência final da atuação do Espírito Santo nas nossas vidas, o arrebatamento. Quando nós recebemos o Espírito Santo nas nossas vidas, não tem outra alternativa senão a gente ter segurança da salvação e nós então vivemos uma vida de alegria, de ânimo, de esperança, porque nós cremos naquele que prometeu a bem-aventurada salvação para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Capítulo de número 3, na página número 15, os nomes que identificamos o Espírito Santo. Nós temos vários nomes que a Bíblia identifica o Espírito Santo. Vamos ver aqui apenas alguns, e esses vão nos dar uma noção do porquê o Espírito Santo é identificado com alguns nomes na palavra de Deus. Espírito de Deus. O Espírito Santo é o executivo da divindade, operando tanto na esfera física quanto na esfera moral. Uma vez o Espírito Santo habitando nas nossas vidas, ele vai agir em todas as áreas das nossas vidas. Nós não podemos restringir o Espírito Santo para que ele não haja, para que ele não atue, para que ele não aperfeiçoe os nossos defeitos. E muitas das vezes a gente resiste ao Espírito Santo para que ele conclua uma obra de restauração, de transformação nas nossas vidas. Não é apenas na área espiritual que o Espírito Santo atua. O Espírito Santo atua também nas outras áreas das nossas vidas, inclusive na área moral, na área de comportamento. Nós vemos Daniel ali na corte de Nabucodonosor, quando ele se propõe não se contaminar com os manjares do rei, e obviamente, meus irmãos, nós entendemos que Daniel também não se misturava com coisas que não agradavam a Deus. Portanto, o Espírito Santo na vida dele estava atuando em todas as áreas da sua vida. Nós vemos o apóstolo Paulo deixando de perseguir a igreja, uma vez recebendo o Espírito Santo. O apóstolo Pedro, quando é revestido do Espírito Santo, ele deixa de querer resolver as questões de forma física, carnal, e passa a falar de forma espiritual. Então, o Espírito Santo ele atua em todas as áreas das nossas vidas, porque ele é o agente de execução, ele executa a obra de Deus nas nossas vidas. Temos também o Espírito de Cristo. Não há nenhuma distinção especial entre as expressões Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito Santo. E por que isso? Porque nós cremos na Trindade, que é formada pelo Pai, Filho e Espírito Santo, mas a Trindade, ela se torna em um só Deus nas nossas vidas. Ele apenas se apresenta, como nós já falamos outras vezes, de formas diferentes. Ele se apresenta na pessoa do Pai, ele pode se revelar na pessoa do Filho ou na pessoa do Espírito Santo. E nós cremos que na dispensação da graça que nós estamos vivendo, que é o período da igreja, o Espírito Santo é que está em plena atuação nas nossas vidas. Portanto, falar Espírito de Deus, Espírito de Jesus ou de Cristo ou Espírito Santo, nós estamos fazendo referência à mesma pessoa, a pessoa bendita do Espírito Santo que age nas nossas vidas na presente dispensação. Continuando, temos também o Espírito Consolador. Esse é o título dado ao Espírito Santo no Evangelho de João. E nós já falamos na aula passada que a nossa matéria, falando sobre o Espírito Santo, se chama Paracletologia, como nós já explicamos na aula passada, que paracleto vem de consolador, né, do idioma grego. Então, paracletologia é estudo sobre o Consolador, que é o Espírito Santo. O Santo Jesus, quando estava prestes a voltar para a glória, para o céu, ele disse: Eu não vos deixarei órfão, mas eu enviarei outro Consolador para que esteja convosco. E esse outro Consolador
é a pessoa do Espírito Santo que foi derramado sobre a vida dos santos e sobre a vida da igreja a partir do dia de Pentecostes. Foi ali 10 dias após a assunção de Jesus Cristo aos céus. Então, nós temos vários nomes falando sobre o Espírito Santo, porém, vamos ficar nesses nomes aqui, pois eles são suficientes para nos dar entendimento de que os nomes do Espírito Santo, eles são a atuação do Espírito Santo nas nossas vidas. Da mesma forma que nós temos vários nomes de Deus e também Jesus apresentado em outros nomes, a não ser Jesus Cristo, assim também é o Espírito Santo. Ele atua nas nossas vidas de forma diversa. E aí, dependendo da forma, a gente vai chamar ele de Espírito Consolador, de Espírito de Deus, de Espírito de transformação, Espírito Santo, né? Então, tudo isso é a atuação bendita do Espírito Santo nas nossas vidas. Louvado seja Deus. Capítulo 4, página número 20, irmãos. Vamos falar sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento. O Espírito Santo é revelado no Antigo Testamento de três maneiras. Vamos ver quais são essas maneiras. Na primeira, como o Espírito Criador do cosmos, por cujo poder o universo e todos os seres foram criados. O Espírito Santo, como um agente de execução, ele esteve ativamente participando da criação do cosmos, ou seja, do universo. Segundo, como o espírito dinâmico e doador de poder. Foi o Espírito Santo quem esteve capacitando e dando poder, dando graça para todos os personagens, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. E terceira, como espírito regenerador, pelo qual a natureza humana é transformada. Por isso que Jesus vai dizer que nós temos que nascer da água e do espírito, porque o espírito, ele tem um poder regenerador nas nossas vidas e ele transforma essa natureza caída em uma nova criatura e nós assim então passamos a desfrutar de uma nova dimensão, de um nível diferente de relacionamento com o nosso Deus. Tudo isso é muito maravilhoso e nós louvamos a Deus porque o Espírito Santo atua desta maneira. E como no Antigo Testamento o mesmo Deus estava em ação, o Espírito Santo também estava agindo na vida de muitos personagens ali do Antigo Testamento, dando capacidade, dando inteligência, dando força, dando coragem para que eles pudessem agir. O Antigo Testamento todo está repleto de exemplos de homens e mulheres que foram cheios do Espírito Santo e que fizeram a diferença na sua geração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando um profeta profetizava, às vezes estava em estado de êxtase, o estado pelo qual a pessoa ficava elevada acima da percepção comum e é introduzida num domínio espiritual. Estar fora de si mesmo, significado de êxtase, aponta para um estado de espírito que é extraordinário, no sentido de que a mente transcende sua situação habitual. O Espírito Santo, no Antigo Testamento, em algumas situações, ele se apodera de determinados personagens e esses personagens fazem coisas extraordinárias. Ali, obviamente, o homem estava dotado de um poder sobrenatural na sua vida que o impulsionava a fazer, a falar coisas que humanamente não eram possíveis, a ter visões, a ter revelações, a ter sonhos, de forma que a revelação de Deus foi se cumprindo nas nossas vidas e na vida dos personagens do Antigo Testamento de forma extraordinária, de forma especial. Então, essa palavra êxtase é essa tomada sobrenatural de Deus sobre a vida de uma pessoa. Isso aconteceu em algumas vezes no Antigo Testamento, na vida de alguns profetas, e isso acontece também nos dias de hoje, e nós entendemos que o Espírito Santo, em alguns momentos, ele toma a vida de alguém para lhe transmitir uma grande revelação, uma grande visão, e isso é maravilhoso. Nós chamamos isso de estado de êxtase. Louvado seja Deus. Olha aqui um versículo para dar um exemplo deste. Aqui nós temos um versículo que exemplifica bem uma pessoa sendo tomada pelo Espírito Santo. Ezequiel capítulo 8,
O texto vai do verso 1 ao 3, vamos ler apenas o primeiro versículo. A mão do Senhor, o poder do Senhor Deus, caiu sobre mim, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus. O profeta Ezequiel estava na Babilônia, que fica a centenas e centenas de quilômetros de distância de Jerusalém. Mas o Espírito Santo agiu na vida de Ezequiel de uma forma tão extraordinária que ele se viu na cidade de Jerusalém. Ele estava na Babilônia, mas o Espírito Santo o transportou em espírito para a cidade de Jerusalém. Veja então algum dos grandes exemplos da tomada do Espírito Santo na vida de um servo de Deus. Aqui está mais um versículo que exemplifica esta tomada do Espírito Santo, Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Então, o apóstolo João, ele está testificando aqui que ele foi arrebatado em espírito no dia do Senhor e no dia que ele teve a visão e a revelação do Apocalipse. Vemos mais um versículo que é 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 2, onde o apóstolo Paulo disse o seguinte: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Veja então alguns exemplos de pessoas que receberam esta visitação sobrenatural do Espírito Santo e elas então foi transportada para uma outra dimensão, para um outro lugar, para ter uma visão, uma revelação de algo que Deus queria compartilhar com os seus servos. Nós sabemos que Deus é o Deus que se comunica, que se relaciona conosco, nós só precisamos dar lugar para que o Espírito Santo possa agir de forma poderosa, de forma extraordinária na vida de cada um de nós. Louvado seja Deus. Capítulo de número 5, irmãos, da sua apostila, na página 24, vai dizer o ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo é o representante de Cristo. Ele está entregue a toda a administração da igreja até a volta de Jesus. E o Espírito Santo é quem age na vida de cada um de nós, fazendo, administrando, guiando, aconselhando de forma extraordinária os seus servos a fazer a obra do Senhor. Um versículo aqui para exemplificar, Atos capítulo 2, versículo 4, vai dizer: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Não era da parte do homem que eles estavam falando em línguas estranhas, mas era a ação do Espírito Santo, a administração do Espírito Santo é quem trazia este movimento sobrenatural que deixou muitas pessoas ali espantadas, porque conheciam aqueles homens e viram eles falando em outras línguas que eles não conheciam, e isso foi o derramamento do Espírito Santo, a administração inaugural do Espírito Santo. Mais um versículo, Atos capítulo 13, versículo 2: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para uma obra que o tenho chamado. O Espírito Santo então dá uma ordem para os líderes da igreja de Antioquia para que eles separassem Paulo e Barnabé para uma obra que o Espírito Santo estava preparando. Louvado seja Deus. Mais um versículo. Porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que convém falar. O Espírito Santo é quem coloca a palavra na boca da pessoa, e aqui nós vemos um exemplo de Jesus dizendo que naquele momento em que as pessoas estivessem sendo levadas diante dos tribunais, diante do juiz, para testificar acerca do evangelho, porque ele estava fazendo ou deixando de fazer determinadas coisas, então o Espírito Santo é quem daria o poder, é quem daria as palavras para que eles falassem da parte de Deus. Outro versículo, Atos capítulo 3, versículo 4. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre.
O Espírito Santo guiava os apóstolos, os missionários, os pregoeiros da palavra do Senhor. Interessante, irmãos, que em alguns casos o Espírito Santo não permitiu que o apóstolo Paulo pregasse em algumas cidades. Ele disse: Eu quis ir, mas o Espírito Santo me impediu. Isso significa que o Espírito Santo estava atuando de forma ativa na vida do apóstolo Paulo. Nós poderíamos falar a mesma coisa nos nossos dias? Será que o Espírito Santo está tendo essa liberdade na nossa vida, no nosso ministério, para que ele administre a obra do Senhor da forma que convém ser administrada? Ou será se nós estamos tendo uma dura cerviz, como o povo ali no deserto, que Deus mandava eles fazer uma coisa e eles faziam outra? A gente às vezes está na obra do Senhor querendo fazer a nossa vontade, não a vontade de Deus. Nossos líderes muitas das vezes determinam uma obra, um trabalho para que a gente faça e a gente fala: não, eu não gosto. Nessa área aí eu não gosto de trabalhar, eu não vou mexer. A gente desobedece, a gente não ouve. Nós somos obreiros para fazer a obra. Não importa qual a obra, importa que ela seja necessária. Não é o nosso gosto, não é o nosso querer que prevalece, é a vontade de Deus que deve prevalecer nas nossas vidas. E muitas das vezes a gente recusa a fazer determinados trabalhos porque não é do nosso gosto, não é da nossa vontade. Nós precisamos entender que não estamos aqui para fazer a nossa vontade. Mais um versículo, irmãos, 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Imagina se esses homens que foram inspirados para escrever as Escrituras tivessem escrevido da sua própria vontade. Provavelmente nós não teríamos uma Bíblia como nós temos hoje. Teríamos ali desabafos, confissões de pecados, coisas que não trariam a revelação do Messias, de Jesus Cristo, para as nossas vidas. Mas eles não agiram segundo a sua própria vontade, mas eles agiram segundo a vontade do Espírito Santo. E era o Espírito Santo quem guiava, era o Espírito Santo quem administrava na vida desses homens. O propósito final do Consolador é o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Nós temos esse versículo aí tão importante. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Nós precisamos entender que a administração do Espírito Santo, ela é uma administração que tem a responsabilidade de nos preparar, de estarmos aptos para morar no reino de Deus. Imagina se fosse a nossa vontade, o que nós faríamos? Nós não faríamos aquilo que o Espírito Santo tem determinado. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, que dizem: quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor e glória sua, né? Então nós temos aqui uma fala muito importante do apóstolo Paulo sobre a nossa condição diante de Deus. Nós estamos selados, nós estamos separados, nós estamos sendo levados ou guiados pelo Espírito Santo para o dia da redenção. Nós não podemos, portanto, fazer a nossa vontade. Nós precisamos fazer a vontade de Deus, porque o Senhor é quem guia, é quem deve guiar os nossos passos. Não havia nenhum aspecto da vida em que não se reconhecesse o seu direito de dirigir. Sempre o Espírito Santo é quem tomava as decisões importantes. Ele agia na administração. Os grandes movimentos missionários da igreja primitiva foram ordenados e aprovados pelo Espírito Santo. Tudo que os apóstolos fizeram foi guiado, administrado pelo Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo agia na administração do trabalho da igreja. Na pregação, os cristãos primitivos estavam acostumados a ouvir o evangelho pregado vindo do céu aos corações do povo pelo Espírito Santo. Aqui é uma expressão que a gente ouve várias e várias vezes
nos textos bíblicos. Por quê? Porque era o Espírito Santo quem trazia, né, a pregação ao coração dos homens. Na oração, Jesus ensinou seus discípulos um modelo de oração como guia em suas petições. A oração verdadeira, ela tem um modelo que Jesus nos ensina. Jesus ele nos ensina, por exemplo, a oração do Pai Nosso. Ele vai dizer ali no início da sua oração que nós devemos glorificar e exaltar e reconhecer o nome do nosso Deus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Depois o Senhor Jesus, ele nos ensina que precisamos a todo momento desejar o reino de Deus nas nossas vidas, estar no reino de Deus, que o reino de Deus haja de forma extraordinária e poderosa nas nossas vidas, quando ele diz: venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade. Nós só podemos estar inseridos no reino de Deus mediante a execução da vontade de Deus. Depois, Jesus nos ensina que, mesmo estando num processo contínuo de santificação, nós precisamos sempre pedir ao Senhor que nos livre das tentações, que não nos deixe cair em tentação, mas que Ele venha nos livrar do mal. É interessante que Jesus também vai nos lembrar a necessidade de pedirmos perdão pelas nossas falhas. E esse perdão chegará nas nossas vidas na medida que nós também perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então, o Senhor Jesus, na oração do Pai Nosso, ela é um modelo. Nós não precisamos orar sempre a oração do Pai Nosso. Nós precisamos usar sempre o modelo que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, sempre elevando o nome do Senhor, sempre desejando o reino de Deus, sempre pedindo perdão pelas nossas falhas, sempre pedindo que o Senhor nos deixe cair em tentações, que Ele venha nos livrar do mal. Assim é uma oração. Quando você ora a Deus com as suas palavras, mas usando o modelo da oração do Pai Nosso, você certamente vai orar por um longo período. E essa, irmão, é a grande dúvida de algumas pessoas. Como que alguém pode orar meia hora, 40 minutos, uma hora, 2 horas a Deus? Eu não consigo. Por quê? Porque isso é porque a forma da oração não está correta. Quando nós oramos da forma correta, usando o modelo que o Senhor Jesus nos ensinou, nós vamos, por exemplo, interceder pelas pessoas, nós vamos clamar por misericórdia e perdão das nossas falhas, nós vamos liberar perdão para outras pessoas, e isso tudo é uma batalha que dura muito tempo. Então, a oração feita guiada pelo Espírito Santo, vai ser uma oração poderosa, vai ser uma oração que surte resultado, vai ser uma oração que traz o céu para dentro de nós, que traz Deus para perto de nós, e isso vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. Continuando, nós temos também o canto, o louvor, a adoração é guiada pelo Espírito Santo, deve ser guiada pelo Espírito Santo, e quando o Espírito Santo guia, o resultado é que os crentes estão falando entre nós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no nosso coração. Sempre que o Espírito Santo tem liberdade de agir, o nome de Jesus é glorificado nas nossas vidas. Ele também age na operação de milagres, literalmente as obras de poder. Jesus, quando ele age, ele transforma as nossas vidas e ele faz a diferença nas nossas vidas de forma poderosa, de forma extraordinária. Então, a operação de milagre, a operação de poder também está sujeita à operação do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O capítulo de número 6, na página número 25, vai falar sobre o Espírito Santo na vida de Cristo. O Novo Testamento introduz a dispensação do Espírito, cumprindo-se a promessa de que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, que poria seu Espírito no coração do seu povo e assim escrevendo suas leis em seu interior. Isso seria feito nos dias do Messias, o qual seria ungido com o Espírito Santo. Por conseguinte, verificamos no Novo Testamento que o Espírito Santo é descrito como operando por meio de Jesus Cristo. O título Espírito de Cristo
indica uma relação entre Cristo e o Espírito Santo. Essa promessa ela foi feita na antiguidade por vários e vários profetas, especialmente pelo profeta Joel ali no capítulo 2, aonde o Senhor diz que derramaria da sua graça, do seu espírito sobre toda a carne. E é interessante que ele vai dizer assim: "E há de ser depois que derramarei". E algumas versões falam que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Portanto, esses são os dias do Messias. Jesus ele vem manifestando o reino de Deus, anunciando o reino de Deus, implantando o reino de Deus, e a ação do Espírito Santo era de forma tão poderosa que pessoas eram curadas, mortos eram ressuscitados e a obra do Senhor foi realizada com muito sucesso através do Messias, e ela se prorrogou depois através dos seguidores de Cristo, a partir do derramamento do Espírito Santo, que revestiu aqueles homens, aquelas mulheres de poder, de unção, de ousadia, para que eles dessem continuidade da pregação e do anúncio do Evangelho para todas as criaturas. O Senhor Jesus esteve intimamente ligado ao Espírito Santo. Paulo descreve a Cristo como um espírito vivificante. O, o significado não é que Jesus é o Espírito, e sim que ele dá o Espírito. Através do mesmo Espírito, exerce onipresença. Quando Jesus fala, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, ele estava dizendo que a sua onipresença, através do Espírito Santo, estaria conosco. E assim Jesus também está conosco. O Espírito é mencionado ligado com os seguintes aspectos de Cristo. Vamos ver alguns aspectos em que o Espírito Santo é mencionado no ministério de Jesus Cristo. No seu nascimento, o Espírito Santo é descrito como um agente da milagrosa concepção de Jesus. Esse versículo de Lucas, capítulo 1, verso 35, ilustra bem este fato. E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aqui nós vemos o Espírito Santo agindo diretamente na vida de Maria para que ela gerasse ali o Salvador do mundo. Também vemos Jesus sendo visitado pelo Espírito Santo por ocasião do seu batismo nas águas. Como o Espírito desceu sobre Maria na concepção, assim também no batismo o Espírito desceu sobre o Filho, ungindo-o como profeta, sacerdote e rei. Jesus, logo depois de ser imergido nas águas, saindo dali, o Espírito Santo apareceu, como o texto dos evangelhos nos relata, na forma corporal de uma pomba, e aí apareceu uma voz no céu que dizia: Esse é meu filho amado, em quem compraz a minha alma. Ali nós vemos o Espírito Santo agindo de forma muito direta, não apenas o Espírito Santo, mas também o Pai, a primeira pessoa da Trindade, que aparece uma voz dizendo: Este é o filho amado, em quem compraz minha alma. Portanto, ali nós temos a Trindade presente na ocasião do batismo de Jesus. Esse fato ele é muito importante porque ele confirma o início do ministério de Jesus, aonde ele começa a fazer os grandes milagres e prodígios que marcou o seu ministério, principalmente ensinando a palavra de Deus para os seus seguidores. Terceiro aí, o ministério. Ele exerceu seu ministério com o conhecimento íntimo do que o poder divino habitava nele. Sabia que o Espírito do Senhor Deus estava sobre ele para cumprir o ministério predito acerca do Messias. Lucas, no capítulo 4, verso 18, vai dizer: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar a liberdade aos cativos, a restaurar da vista os cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E logo após essa leitura, no verso 21, Jesus diz: Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Uma das escrituras mais conhecidas do profeta Isaías acerca do Messias, pelo menos por parte dos judeus, era justamente esse texto, que ele estaria trazendo liberdade. Nós vamos lembrar que nos dias que Jesus esteve na terra, o Estado de Israel estava sob o jugo do Império Romano. Já havia muitos séculos que o povo judeu não sabia o que era liberdade. Por isso, eles ansiavam pela chegada do Messias.
porque quando o Messias chegasse, eles sabiam que haveria liberdade, que haveria um trabalho de libertação. Agora, o que eles não entenderam, e até hoje não entenderam ainda, obviamente isso para cumprir a profecia de Isaías também, do capítulo 6, é que Jesus ele realmente viria libertar os cativos. O que eles não entenderam foi de qual cativeiro Jesus estava falando. Quando Jesus ele aparece na sua primeira vinda, ele vem libertar o cativo das garras de Satanás, do pecado, da queda, da falta de comunhão com Deus. A libertação que Jesus veio trazendo não era a libertação que o povo judeu esperava. Eles esperavam a libertação política, uma libertação militar, debaixo do jugo romano. Mas um jugo pior do que o jugo do Império Romano era justamente aquele que Jesus veio libertar. Porque do Império Romano, mais dia menos dias, eles conseguiriam sair. Agora, do Império da Morte, do Império do Pecado, do Império de Satanás, eles não conseguiriam sair sozinhos. Aliás, ninguém consegue. Por isso é tão importante a gente lembrar do ministério de Jesus, da atuação do Espírito Santo na vida de Jesus, trazendo libertação, trazendo quebra de cativeiro, trazendo derrubada de muralhas e quebra de corrente para libertar os cativos da garra do inimigo. Portanto, esse é um dos grandes propósitos do ministério de Jesus, libertação. Nós precisamos sempre lembrar disso. E quando ele diz que estava se cumprindo aquela palavra nos dias daquele povo, e eles se indignaram, por quê? Por causa da decepção. Eles estavam esperando uma libertação política e militar, e Jesus estava falando de uma libertação espiritual. Então eles ficaram bastante decepcionados, por isso não aceitaram, por isso não receberam, mas Jesus falou e pregou para todos quantos o receberam, dando-lhes o poder e o direito de serem chamados filhos de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. O Espírito Santo ainda agiu por ocasião da crucificação. O mesmo Espírito que conduziu ao deserto e sustentou ali, também lhe deu força para consumar seu ministério sobre a cruz, onde, pelo Espírito Eterno, se ofereceu a si mesmo. Nós temos, irmãos, às vezes alguma dificuldade de entender, mas Jesus, quando ele foi pendurado naquela cruz, ele estava ali como um homem, como um cordeiro. Ele não estava ali como Deus. Portanto, ele tinha limitações humanas, mas o Espírito Santo o revestiu de coragem, de poder, para que ele suportasse todo aquele processo ali. Às vezes, a gente sempre olha para Jesus na condição de Deus, e realmente Jesus é Deus, mas ele abriu mão dessa divindade, como nós estudamos na apostila anterior de Cristologia, ele abriu mão da sua divindade enquanto na terra estava. Para quê? Para poder passar por todas as provações, nos mostrando que nós também podemos. Ele é o nosso alvo e nós somos seus imitadores. O apóstolo Paulo, por duas ocasiões, nos convida a sermos imitadores de Cristo Jesus. Como a gente imitaria Deus? A gente não consegue imitar Deus, mas o Jesus homem, a gente pode tentar imitar todos os dias, se esforçar para aproximar-se ao comportamento e à personalidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, ali na crucificação, o Espírito Santo com certeza estava ali fortalecendo para que Jesus conseguisse cumprir a sua jornada. Sem o Espírito Santo nas nossas vidas, nós não podemos fazer nada. Por mais que tenhamos força, por mais que tenhamos alguma habilidade, algum entendimento, alguma sabedoria humana, isso é nada diante das provações que muitas das vezes nós enfrentamos. Então a gente precisa do Espírito Santo nas nossas vidas para nos fortalecer, para nos guiar, para nos aconselhar e principalmente para ser o nosso paracleto, para ser o nosso consolador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós temos também aqui a ressurreição. O Espírito Santo foi o agente vivificante na ressurreição de Jesus Cristo. Alguns dias depois desse evento, Cristo apareceu aos seus discípulos, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. Essa ação que Jesus manifestou e que João ele registra lá no capítulo 20, é interessante, Jesus assoprando sobre os seus discípulos e determinando que eles recebessem o Espírito Santo.
É interessante que ele não diz receber o batismo com o Espírito Santo, ele simplesmente diz receber o Espírito Santo. Ali ele estava ligando a chave, vamos dizer assim, para que a promessa do Espírito Santo viesse sobre a vida daqueles servos de Deus ali. A gente hoje vê alguns pregadores fazer algumas coisas que às vezes a gente fica um pouco apreensivo, porque é uma forma pouco ortodoxa, né, de agir, assoprar sobre as pessoas, enfim, fazer alguns atos, alguns gestos. Irmãos, nós precisamos entender que Deus ele trabalha de formas diversas. É verdade que a gente sempre tem que ter o cuidado, o zelo e o temor de tudo. Mas o Espírito Santo, ele age de forma interessante na vida de muita gente. Então a gente muitas das vezes vê alguém fazendo algo diferente e a gente logo já vai querer dizer: ah, isso aí não é Deus, porque Deus não trabalha dessa maneira. Se na Bíblia não está dizendo que Deus não trabalha dessa maneira, ele pode trabalhar, né? Ele só não vai fazer aquilo que a Bíblia diz que ele não faz. Ele vai ser fiel sempre à sua palavra. Agora, se não está disposto na Bíblia, pode ser que ele faça. Então, primeiro a gente tem que provar o Espírito para ver se esse Espírito procede de Deus. Como a gente faz isso? Pedindo confirmação de Deus, tendo intimidade com Deus, tendo comunhão com Deus. O Senhor vai comunicar aos nossos corações se realmente aquilo partiu da parte de Deus ou não, né? A gente tem que ter essa consciência aí para não entrar em rota de colisão com a blasfêmia, né? Mais um aí, habitação. Considerando que um dos ministérios do Espírito Santo é a habitação no coração dos homens, a experiência é geralmente conhecida como morada do Espírito Santo. Muitos eruditos ortodoxos creem que Deus concedeu a Adão não somente a vida física e mental, mas também a habitação do Espírito, a qual ele perdeu por causa do pecado. Então, Deus ele agia na vida de Adão e é interessante porque Deus ele é espírito. Como que ele se comunicava com Adão, né? A gente às vezes tem alguma dificuldade de entender isso. Então, algumas pessoas acreditam que Adão tinha na sua vida a presença do Espírito Santo. O problema é que o pecado afastou a presença do Espírito Santo dele e Deus fez ali a determinação de que haveria um rompimento de relação entre o homem e Deus por consequência do pecado, e isso durou até os dias de Jesus, aonde ele vai dizer que nós temos que nascer da água e do Espírito para herdar o reino de Deus, para ter comunhão com Deus. Então, nós às vezes vemos algumas afirmações que são conjecturas, né? São conjecturas porque não está textualmente na Bíblia. Porém, é algo que a gente pode imaginar, que a gente pode meditar a respeito para ver se tem coerência ou não com o restante da palavra. A palavra de Deus, ela sempre vai ser a autoridade máxima nas nossas vidas. E nós não podemos nos esquecer jamais desse importante detalhe. A palavra de Deus é que é a autoridade máxima nas nossas vidas. No capítulo 7, na página 28 da sua apostila, nós temos aqui a primeira obra do Espírito Santo na vida dos homens. E qual é essa primeira obra? É convencer. Essa é a primeira obra do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Convencer significa persuadir uma pessoa de determinada causa. Isso é, obrigar com argumentações e razões a reconhecer uma verdade que apresentemos, tirando as dúvidas através de uma realidade que mostremos. Nós temos então a ação do Espírito Santo primária na vida do homem, é convencendo este homem do pecado, da justiça e do juízo. Uma pessoa vai pregar e a outra pessoa que ouvir vai ter a persuasão do Espírito Santo na sua vida. Agora, ela pode dar lugar, dar ouvido para o Espírito Santo e permitir que ele entre e faça a restauração e a transformação necessária, ou muitas das vezes, infelizmente, a pessoa ignora, recusa essa habitação do Espírito Santo na sua vida e ela então segue essa jornada triste e terrível na senda do pecado. Agora, nós, como servos de Deus, jamais deixemos de anunciar o Evangelho, de anunciar a Jesus Cristo, porque é através da nossa palavra que o Espírito Santo vai chegar e convencer uma pessoa. Se ela não receber a palavra no seu coração, ela nem chance terá de ponderar se ela vai aceitar ou não vai aceitar a ação, a persuasão do Espírito Santo. O Espírito Santo ele não é invasor. O Espírito Santo ele é meigo, suave e tranquilo.
ele faz o convite. Agora, se a pessoa aceita ou não, é um problema da pessoa. O apóstolo Paulo, no capítulo 10 de Romanos, ele vai dizer: como crerão se não há quem pregue? Então, para que a pessoa tenha a chance e a oportunidade de crer, ela tem que ouvir a palavra. E para que ela ouça a palavra, depende de mim e de você, como pregoeiros da palavra, anunciar o evangelho, anunciar as boas novas, para que essa pessoa tenha pelo menos a oportunidade de tomar uma decisão. A decisão pertence à pessoa, cabe à pessoa. Se ela vai ou não receber aquela palavra, se ela vai ou não crer na ação do Espírito Santo, na obra vicária do Senhor Jesus, é uma decisão individual de cada um e nisso a gente não pode ir além das nossas atribuições. A nossa atribuição é lançar a semente. Se essa semente vai produzir, se vai gerar fruto, já às vezes não cabe, não compete a nós, compete à própria pessoa de estar buscando o caminho da verdade. E isso, infelizmente, às vezes não acontece. Então, nós precisamos sempre ter essa consciência. O Espírito Santo vai chegar na vida da pessoa através da palavra de Deus ministrada pelas nossas vidas e não haverá anjo fazendo isso. Nós é que temos que ministrar a palavra do Senhor. Meus irmãos, nós vamos parando por aqui, já estamos com alguns minutos de aula, para não ficar enfadado para os irmãos. Eu espero os irmãos na próxima aula. Que Deus venha abençoar a sua vida, venha abençoar seu ministério, a sua família e te dar toda a paz que você precisa, que você merece, que você procura. Deus abençoe e fique na paz.